mais um tutorial 3dc.io dentro do ambiente 3 digital, ou seja, vamos usar o tablet para modelar em 3D um objeto que tem tudo a ver com o património local, com o nosso conceito. Vou tentar modelar em 3D usando apenas as ferramentas do 3DC, que, como sabem, são similares ao Tinkercad, mas mais simplificadas para a interface tablet. E vou tentar modelar uma igreja românica de aspecto genérico. Não executei nenhuma pesquisa prévia para me certificar que esta igreja realmente existe. No entanto, em contexto de sala de aula com os alunos, o mais desejável seria que, antes de passar para a fase da modelação, eles fizessem uma pesquisa prévia para saberem exatamente quais são os elementos plásticos e quais são as formas que precisam de deformar, utilizar para conseguirem modelar um modelo mais ou menos realista. Recordo que o 3DC, sendo uma aplicação de primitivos, nunca nos conseguirá permitir obter modelos 100% realistas. No entanto, conseguimos aproximar o mais possível. Usando um cubo que deformando um paralelepípedo fiz essencialmente a base da igreja, ou seja, temos aqui o corpo do edifício, e agora usando um prisma estou a fazer o telhado. Mas eu não quero um telhado que fique apenas em cima do edifício, tipo casinha que se faz na primária. Quero um telhado que sobressaia para lá do edifício. Então, depois de verificar e acertar os pormenores deste prisma, vou duplicá-lo, alterá-lo um pouco nas suas dimensões e duplicá-lo novamente. Altero aqui um bocadinho a cor, só para me poder guiar melhor, e também porque quero dar o aspecto guiado assim rapidamente. Agora vou fazer um truque. Eu quero transformar este prisma num telhado. Então para isso eu vou usar o segundo prisma para cortar o terceiro. Vou filos coincidir. Agora vou manipular as dimensões do terceiro prisma, o que está a laranja, e em seguida as dimensões do segundo prisma, o que está semi-transparente, e mandá-lo cortar. Transformei o prisma numa espécie de telhado que agora posso posicionar sobre o telhado original e deformar, aumentando as suas dimensões, para conseguir dar o aspecto de um verdadeiro telhado. Porque um telhado nunca fica logo certinho sobre as paredes, não é? O 3D é sempre assim, posicionar, rodar. Em seguida, pensando que é um edifício românico, vou criar aqueles pequenos lancis que são colocados sobre o telhado e as paredes. Para isso eu vou conjugar duas formas. Vou conjugar um cubo com um cilindro. O cubo vai ser a base do lancil e o cilindro vai ser o corte que me permitirá fazer uma forma arredondada no lancil. Estou a fazê-los coincidir, só para me ajustar. Está mais ou menos onde eu quero. Eu quero que ele me corte mais ou menos a metade. E agora vou só ajustar o tamanho do meu cubo. Selecionar o cilindro e aplicar a opção subtrair para fazer o corte. Eu não preciso do cilindro, vou apagá-lo. Portanto, a opção eliminar. É claro que isto agora está um bocadinho desproporcionado, está grande mais em relação àquilo que eu pretendo. Vou só redimensioná-lo, tornando mais proporcional à forma do edifício e vou posicionar onde eu quero. Continua muito desproporcionado, ainda vou ter que mexer aqui, ainda vou ter que diminuir o tamanho deste pequeno lancil. Espero que isso se chame lancil. Diz a história de artes estão já um bocadinho esquecidas do tempo. Um pouco mais pequeno, ajustando. Eu estou a trabalhar com a imaginação. Se tivesse uma referência visual, teria que respeitar melhor a referência visual. Estou a guiar-me pelas laterais para conseguir posicionar onde eu pretendo. Como o 3DC tem esta particularidade de usar formas transparentes, às vezes é difícil posicionarmos, então convém ter a seleção toda para verificarmos tudo bem. Já dupliquei o meu primeiro lancil, porque eu quero que ele se repita ao longo da parede desta igreja. Até agora é uma operação um bocadinho chata, porque é apenas duplicar e aplicar. Mas eu posso ser um pouco mais rápido. Isto é importante que os alunos percebam isto. Eu posso criar atalhos que me facilitem o processo de trabalho. Ou seja, em vez de fazer um por um, posso criar, por exemplo, duas ou três instâncias do objeto, agrupá-las
copiá-las e colá-las, e assim foi um bocadinho mais rápido preencher todo este espaço do que estar a fazer um por um. Para fazer igual ao outro lado, acho que já perceberam, vou agrupar estes meus objetos todos, vou duplicar, clonar aqui no 3DC, é só rodar num dos eixos e novamente posicionar. Uma das coisas boas do 3D é que nos permite fazer a decomposição dos problemas, ou seja, algo que parecia complexo, ou seja, encher uma parede com pormenores muito ínfimos, tornou-se uma operação simples, decompondo-a nos seus elementos mais simples. E começamos a ver aqui a forma de uma igreja românica. Vou só agrupar. Ajustar algumas cores. E começar a aplicar texturas. No 3DC.io, na versão gratuita, as texturas estão bloqueadas, apenas a versão paga permite desbloquear texturas. Na versão educacional, que recordo é uma versão paga, as texturas são de uso livre. Outro pormenor interessante é que eu posso usar uma imagem, um mapa de texturas, uma fotografia ou uma textura de 3DC, e depois a cor que eu der ao meu objeto no 3DC.io vai influenciar a cor final do objeto. Já se parece como um daqueles edifícios que se encontra em alguns no norte, não? Hora de fazer o pórtico. Para fazer o pórtico, eu recordo que uma igreja românica tem vários pórticos concêntricos. Vou começar por fazer o pórtico maior, que me vai ajudar depois a escavar o interior. Começo com um cubo que vou deformar, um paralelepípedo. E vou agora combinar com um cilindro, que vou novamente deformar para conseguir ajustar o paralelepípedo e fazer uma forma arredondada no topo. Num pormenor um bocadinho mórbido, quase como se fosse uma campa. Às vezes, para conseguirmos ajustar bem as coisas, temos que fazer zoom para perceber se o nosso objeto está a ficar corretamente modelado nos vários pontos de vista. Fazer aqui falta uma ferramenta de Align no 3DC.io. Ainda não está, isto é mais tipo chave. Vou só ajustar um pouco mais o cilindro. Está quase. Estes pequenos ajustes às vezes são como demora mais tempo no projeto de emulação 3D. E pronto, creio que tenha a forma mais ou menos ajustada à ideia de um pórtico medieval. Não é um arco ogivado, mas lá está. Vou duplicar e vou aumentar. Um pormenor importante que devem ter reparado agora, quando eu aumento um elemento isolado, ele fica deformado. Quando eu aumento um elemento agrupado, ele escala em proporção. Vou fazer 3, porque quero que o meu pórtico tenha 3 arcos interiores. Vou colocar o primeiro no seu interior e vou subtrair. Subtração 3DC não é destrutiva, a forma que subtrai continua a estar presente e podemos reutilizá-la. Eu vou reutilizá-la, por isso ponho-a de parte. Segundo arco do pórtico. Eu sei que não parecem arcos, mas confiem em mim. Vai funcionar. E já se consegue perceber qualquer coisa. Falta-me o terceiro arco. Novamente, posicionar e subtrair. E já temos uma entrada muito plausível de uma igreja manuelina, desculpa, de uma igreja românica. O manuelino seria um pouco mais complexo de fazer com este tipo de ferramentas
de modelação por primitivos. Vou eliminar todos os pórticos, vou só manter um que vou necessitar dele para fazer aqui uns efeitos giros e já lá voltamos. Duplico. Altero já a textura dele, porque quero que ele fique já o pórtico de entrada com arco. E agora reparem, usei uma textura madeira, alterei a cor de fundo para laranja e dei um aspecto mais de janela ou de porta mesmo de madeira. Vou só colocá-la aqui na entrada e vou ajustar o tamanho para criar o efeito de porta de entrada em madeira na nossa igreja românica. Aquele telhado precisa ser revisto. Vamos então aplicar uma textura ao telhado. Esta cor de base está boa e vou escolher uma textura mais adequada, quase fosse uma espécie de muro. Vou alterar aqui a cor e já se parece um bocadinho com o telhado, mas lá está, o 3DC não é muito realista. Por outro lado, para o nosso nível de ensino, creio que tem imenso potencial. Com esta textura já consigo safar melhor e criar mesmo um efeito de um telhado quase românico, esticando um pouco as definições de história da arte. Rodamos para verificar se está tudo consoante. Como próximo passo, quero fazer umas pequenas janelas. Esta forma que eu criei, a forma dos arcos que me abriu as arcadas da igreja, é perfeita para fazer as janelas, não preciso de estar a repetir-me. Vou apenas duplicá-la e redimensioná-la, porque as janelas têm que ser um pouco mais pequenas, e posicioná-la ao longo da parede do meu edifício. Vou verificar se está tudo correto, eu vou querer que ela faça um corte, e agora creio que já perceberam, eu quero repetir as janelas ao longo da parede do edifício, portanto duplico, quero o mesmo do outro lado, agrupo, duplico novamente, posiciono do outro lado. Verifico se a posição está boa, se não está coincidente, se consigo ver a segunda forma e mando cortar. Isto agora depende um pouco do vosso tablet. O tablet poderá demorar um pouco mais de tempo a fazer esta operação, às vezes pode ter pequenas imperfeições. Vou só aplicar uma textura similar à textura que usei para simular a ideia de porta, empurrar um pouco para dentro e, como viram ali, um pequeno artefacto. E agora vou repetir o mesmo deste lado. Selecionar os dois, mandar cortar. Aproveitar o facto do 3DC me preservar as formas originais de corte para aplicar a textura. Poderia ter sido um pouco mais eficaz. Poderia ter colocado logo a textura no primeiro dos elementos e teria imediatamente feito tudo certinho. Lá está, estamos sempre a aprender coisas novas. Vamos só verificar se está mais ou menos parecido com a ideia que temos. Lá está, sublinho que não estou a trabalhar a partir de uma referência visual. Vamos voltar a duplicar para criar uma pequena torre cineira. Desafio, não é? Vou usar aquele artefacto que já se revelou bastante útil para fazer arcos, portas e janelas. Vou agora duplicá-lo, alterar as dimensões para garantir que o corte me vá atravessar o artefacto de um lado ao outro. Já me permite fazer uma espécie de arco completo e, cortando, tenho já aqui uma base para fazer uma torre cineira. Fazer o sino um pouco mais complicado. Eu vou ter que combinar esferas
e cortar esferas para criar uma forma mais ou menos parecida com um sino. Vou começar por deformar a esfera para ficar tipo ovo e vou usar um cubo para cortar esta forma oval. Para me certificar que a forma é bem cortada, eu estico bem o cubo de maneira a garantir que tudo fica intersetado e não me sobram partes do ovo, por assim dizer, que eu não preciso. Agora combino este ovo com uma esfera que vou redimensionar. Já parece um farol, não é? E vou usar agora mais uma forma. Vou usar agora um cilindro que vou redimensionar para fingir que é um suporte do sino. Este também é um bom truque para modelar nozzles para foguetões. Diz o meu miúdo de 9 anos vive dentro de mim. Vou alterar as cores, aplicar aqui uma texturazinha também para dar um certo efeito, quase de sino de bronze. Reparem que eu, quando apliquei o mapa de texturas cinzento, ele mudou para o cinzento. Quando apliquei a cor amarela, ele conjugou o mapa de texturas com a cor original. Vou redimensionar, posicionar, agora é aquele jogo de estruturar as coisas de maneira a caber no sítio certo. Posiciono, dimensiono, posiciono. Às vezes o centrar é um bocadinho complicado no 3DC. Não tenho controle total sobre as dimensões. Posicionamos, movemos, reposicionamos. Estas partes às vezes são um pouco tediosas. Ainda não está bem como eu quero, mas lá chegaremos. Ok, vamos agrupar, editar. E já agora também alterar aqui a textura desta base para dar o aspecto de um arco feito em pedra. Posicionar. Talvez seja desta. E agrupar. E agora rodar, porque quero perpendicular à parede. E resta-me apenas posicionar sobre a igreja. Creio que está lá quase. Vou só ter que fazer aqui uns pequenos ajustes. Não, aquele de facto não está. Está dentro do telhado. Não é isso que nós queremos. Ainda não está. Vamos mudar de ponto de vista. Realmente. Alterar, posicionar a posição. E assentar. E já dá o efeito. Não está perfeitinho. Poderia fazer a coisa com mais cuidado. Ou com mais rigor. Mas creio que já se percebe que é uma espécie de sino que sai ali do telhado da igreja. Para terminar, vamos fazer aqui um pequeno cruzeiro. Nós temos um forte património local da tradição judaico-cristã, portanto, mas antes do cruzeiro, tentar fazer aqui um pequeno arco exterior para a entrada na igreja. Estou a usar esta forma que me tem sido super útil para fazer o corte que me vai transformar uma forma arredondada num arco, tal e qual como fiz para fazer o suporte do sino. Centrar uma na outra e agora fazer o corte. Não quero. Já foi muito útil, mas está na hora de eliminar. Posicionar. Vou colocá-lo na entrada, mesmo para fazer uma espécie de arco que sobressai da fachada da igreja. Aumento um pouco. Posiciono no seu interior. E vou só verificar se está tudo ok. Fazer aqui ajustes. Claramente tenho que fazer aqui um ajuste de largura. Se bem que como a forma está unida, o ajuste de largura vai aumentar as proporções todas. Tenho que depois encontrar uma forma de disfarçar estas partes que estão aí para baixo da igreja.
e já está. Para fazer o cruzeiro, vou tirar daqui esta igreja, que já me está aqui a complicar um bocadinho na parte da modelação, e um cruzeiro não é muito complicado de fazer. Vou criar a base e todo o resto a partir de um paralelepípedo. Aliás, da conjugação de paralelepípedos. Vou deformar um cilindro, para não ficar tudo muito cúbico. E usando dois cilindros deformados e um paralelepípedo deformado, vou conseguir criar algo parecido com uma cruz de Cristo. Duas formas, rodei as formas, vou cortar este segundo e ficou um pouco diferente do simples cruzeiro. Certinho. Agora vou rodar para ficar um pouco na perpendicular. Ou tirá-lo do sítio primeiro para fazer o resto do cruzeiro. Uma das grandes valências do 3D com primitivos é precisamente o facto de, para criar uma forma complexa, temos de pensar como conjugar formas simples. E esta cruz foi um típico exemplo disso. Eu queria fazer uma cruz que não fosse uma cruz simples, que fosse uma cruz mais tipo Cruz de Cristo, e tive que pensar bem que tipo de formas eu poderia usar para cortar ou para agrupar, para criar uma cruz mais de acordo com o que eu queria. Agora sim, vou rodar, vou posicionar. Tenho aqui uma grande cruz, aliás um grande cruzeiro. Vou só agrupar tudo, ajustar em termos de tamanho tudo o que eu precisar de ajustar. Já está. Visível. Vamos alterar aqui a cor e a textura. Já perceberam que eu utilizo um mapa de texturas e depois vou usar uma cor por trás. Já tinha que ser atuado de granítico, não é? Agora vamos posicionar e ajustar os tamanhos da igreja e do cruzeiro para ficarem em proporção em relação um ao outro. E pronto. Em cerca de 20 minutos criámos uma igreja românica de aspecto genérico, usando apenas o tablet para modelar em 3D.